E o laboratório é responsável por decidir quais riscos e oportunidades necessitam ser abordados, né? A norma ela tem um equipe que fala justamente sobre a questão de abordagem de riscos, né? A gente vai falar sobre isso. Próximo, por favor. Aí tem um resumo bem simples de quais são. A norma está definida essa parada por processos, né? Onde ela define primeiro requisitos gerais, depois requisitos de estrutura, depois requisitos de recursos, requisitos de processos e requisitos de sistema de gestão. Eu vou tentar falar aqui um pouco, bem resumido, não vou abordar todos os temas porque não é o objetivo, eu acho que seria muito chato, monótono, a gente não conseguiria falar. Um pouco da parte dos requisitos gerais até requisitos de processo. A parte do sistema de gestão em si, que é documentação, eu não devo entrar aqui, porque eu entendo que o foco aqui é a gente falar um pouco mais dos desafios que são dessa parte técnica, que já tem muita coisa aqui, que de forma geral, se essa parte técnica está bem clara e bem definida, o sistema de gestão ele vai se adequando, a gente consegue realizar bem essa outra etapa, ok? Aí que eu estou colocando alguns documentos da CEGEC, né? Que como a CEGEC, ela que operacionaliza a acreditação de laboratórios. Outra coisa, eu não vou falar um pouco, tinha até uns slides que eu falava de acreditação, mas eu tirei, porque eu entendi que não precisava falar muito sobre acreditação. Mas o que é a acreditação, né? A acreditação é o reconhecimento formal por uma terceira parte da competência do laboratório em executar, né, o seu sistema de gestão conforme os requisitos da norma no caso da 2025, né, pelo caso da acreditação de laboratórios. Então, a CEGEC, que é uma coordenação geral dentro do INMET, a Coordenação Geral de Acreditação, ela operacionaliza o processo de acreditação dos laboratórios e dos organismos de avaliação da conformidade de uma forma geral. Para o caso de laboratórios, a norma de referência é a de 2025 e a CEGEC ela tem uma série de documentos, tanto de normas que são obrigatórias, né? São as normas internas técnicas que são requisitos obrigatórios de serem cumpridos, mas também tem uma série de documentos, DOC-CEGEC, que a gente chama, né? São documentos orientativos, que não necessariamente são obrigatórios de serem cumpridos, porém, eles mostram uma série de diretrizes e de caminhos interessantes, dos quais, como que o laboratório pode fazer para atingir, para atender aquele requisito, né? Então, esses documentos orientativos, eles são bastante interessantes para quem está pensando aí em buscar a acreditação, né? A norma de 2025, ela não é uma norma, como bem falou aqui, não é uma norma prescritiva, então tem muito critério que ela deixa aberta, né, a decisão para o gestor do laboratório, né? Como que ele vai implementar aquele processo, aquele procedimento, aquela rotina. Então, para isso, às vezes a gente sente meio que sem saber para que também seguir, então esses documentos eles dão um pouco de guia, né? Então, citei dois aí, né? O DOC-CEGEP 87 e o DOC-CEGEP 20, né? Um fala sobre termos utilizados relacionados à acreditação de laboratórios e o DOC-CEGEP 87, especificamente, ele dá orientações gerais sobre os requisitos da 2025, ou seja, ele vai abordando de uma forma mais interpretativa, né? Conforme a linha de interpretação da CEGEC e da rede de laboratórios, né, da RBC, ou RBLE, no caso, né, de laboratórios de ensaio, certo? Quais são os entendimentos que se espera para aquele requisito da norma, beleza? Então, são documentos bastante interessantes e recomendo que as pessoas busquem, fica disponível na internet, é fácil de encontrar, só colocar documentos de avaliação, CEGEC, que a gente vai encontrar isso lá. Pode passar o próximo, por favor. E aí os primeiros requisitos, falar um pouco sobre os requisitos de estrutura, imparcialidade e confidencialidade, né? Quais são, para mim, eu vou colocar aqui os que é importante, né? Primeiro, a norma ela pede que o laboratório tenha comprometimento com a imparcialidade, ou seja, evitar que pressões comerciais e financeiras influenciem na validade dos resultados, né? Na operação, nas atividades do laboratório. Então, quem é responsável por isso é justamente a gerência do laboratório, né, que está comprometida com a imparcialidade. E essa imparcialidade pelo laboratório deve estar clara na estrutura, né? Então, a gerência, ela tem que ter o laboratório tem que ter uma estrutura em que fique clara que a gerência, né, que seria, antigamente chamava de alta administração,
ela é a responsável pelo laboratório, pelas políticas, inclusive pelas políticas de imparcialidade e confidencialidade, né? E também definir quais são os relacionamentos entre gerência, operações, técnicos, serviços de apoio. Por exemplo, né? No caso de um laboratório de controle de qualidade da água, vamos falar um laboratório que está lá dentro de uma EPA, né? Como que é o relacionamento do pessoal do laboratório com demais setores, né? Como que esse laboratório está dentro da estrutura da organização, né? Muitas vezes o laboratório ele está dentro de uma estrutura maior, de uma missão maior, né? Então, como que é o relacionamento? Por exemplo, no caso específico desse exemplo, o laboratório ele está subordinado à mesma gerência operacional que cuida da operação do dia a dia desse tratamento, ou ele é um setor separado? Qual é o nível de independência desse laboratório, né? Que a gente pode pensar assim, né? Que ele tem em relação ao setor operacional. Quais tipos de responsabilidades e conflitos podem existir a partir dessa estrutura, né, e em consequência da estrutura, desses relacionamentos que podem existir do laboratório com o ambiente externo, foi aquilo que eu falei lá no início, naquela parte de decisões, né? Então, é entender o ambiente interno, entender o ambiente externo, para a partir daí eu começar a entender por que os requisitos da norma estão lá, né? É simplesmente ler os requisitos, ela tem que aprender isso. Então, sabe um link lá no meu primeiro slide das etapas. Então, se eu tenho uma etapa de decisão bem clara, onde eu fiz aquela análise interna, análise externa do meu cenário, quais são os cenários, tem os objetivos definidos, eu consigo entender bem como que eu vou ter uma estrutura de laboratório, qual é a melhor estrutura, o melhor organograma, né, estrutura hierárquica, digamos assim, tá? E quais são os relacionamentos, e mais do que isso, né, a partir desses relacionamentos, é importante que o laboratório faça análise dos riscos da imparcialidade, né? Então, ela tem que, não que esses riscos da imparcialidade eles vão necessariamente impactar nos objetivos, porém, eu tenho que identificar riscos da imparcialidade e analisar para ver se eu posso conviver com esses riscos, se eu tenho que eliminar esses riscos ou se eu tenho que minimizá-los, né? Que é justamente a questão principal. Né? Próximo, por favor. Você vai estar só focando na última coisa, né? E para isso é importante que, além da estrutura hierárquica definida, né, aquelas caixinhas que a gente fala, também é importante que cada caixinha tenha suas especialidades, suas autoridades e um relacionamento do pessoal bastante definido, bem claro, está especificado. Beleza? Então, vamos lá. O próximo requisito, que acho que a gente vai perder um pouco mais de tempo nisso aqui, é a parte de recursos né? Aí, a primeira parte de recursos que é importante a gente ver é o pessoal, né? O recurso humano, né? Então, todo o pessoal, né, do laboratório interno ou externo que possa influenciar as atividades do laboratório deve ser competente, imparcial e seguir esses recursos, se não tiver qualidade, né? Esses requisitos de competência devem estar documentados para cada função, né? E aí é aquela coisa, mais uma vez, faz sentido ter pessoal com competência para executar a análise de todos os parâmetros estabelecidos na portaria de contabilidade? Esse é o foco, mais uma vez, eu vou citar aquele primeiro slide lá. Qual é o meu escopo? Faz sentido ter esse escopo? Eu tenho condições técnicas e financeiras de executar com qualidade essas análises e gerar resultados válidos de forma consistente, né? Para isso, o ciclo de treinamento de pessoal não tem uma série de requisitos, eu não vou colocar aqui, mas é basicamente o quê? A definição dos requisitos de competência, ou seja, quais os requisitos de competência que eu preciso para aquela pessoa que vai estar naquela função e que vai executar aquelas atividades. A primeira etapa é definir quais são os requisitos de competência, desde formação acadêmica, experiência, conhecimento técnico, habilidade interpessoal, enfim, definir todos esses requisitos de competência, né? A partir daí, selecionar as pessoas adequadas para as funções adequadas, né? Dentro do possível, sabe? Treinar essas pessoas, né? E aí o treinamento é uma parte muito importante, né? Identificar as necessidades de treinamento do pessoal e a partir daí começar a aplicar os treinamentos direcionados para atender realmente a demanda que a gente precisa. Não é um treinamento pro forma, simplesmente, né? Eu ver realmente quais são as carências do pessoal no treinamento, onde está ocorrendo os principais problemas, né? E treinar o pessoal, certo?
para que a gente vá suprindo essas carências, né? Após o treinamento, né, o pessoal tem que ser executivo atividade sob supervisão, né? Uma supervisão do pessoal para que verifique se aquele treinamento foi eficaz ou não, se a pessoa está conseguindo desenvolver com competência as atividades das quais ela foi atribuída, né? E a autorização para que aquela pessoa possa, ou seja, ela é independente, ela já tem condições de executar aquelas atividades, ela tem conhecimento, já tem habilidade suficiente, já tem experiência suficiente para executar aquela rotina, aquela atividade com condições mínimas de atender os critérios e requisitos da qualidade, certo? Monitorar essas competências, como eu falei, né? Verificar quais são as carências do pessoal, certo? Para que a gente possa, mais uma vez, fechar o ciclo. Eu preciso monitorar as competências, ver algumas deficiências ou não. Eu preciso redefinir meus requisitos de competência, preciso contratar novas pessoas, preciso refinar meu treinamento, colocar meu treinamento em outro tipo de abordagem, enfim. É o ciclo, mais uma vez, que se roda. Então, basicamente, a portaria tem requisitos para isso. Então, define o que deve ser documentado, o que deve ser registrado, certo? Mas é basicamente esse ciclo que é muito importante, né? Assim, por muitas vezes, a maior dificuldade dos laboratórios em implementar um sistema de qualidade, principalmente no caso da acreditação, é pessoal, né? É a falta de pessoal com conhecimento e com habilidades específicas para que a gente não tenha que recorrer de maneira séria, que a gente vê muitas vezes assim, às consultorias. Não que isso seja ruim, nada contra a consultoria, é muito bom inclusive. Porém, o que é ruim é a gente recorrer de maneira cega, entregar, toma que isso aqui é seu, sem nem saber qual é o tamanho do problema que a gente tem, né? Então, para isso, o investimento em treinamento, em capacitação do pessoal do laboratório é muito importante, né? E aí a norma define esses requisitos. Próximo, por favor. Desculpa, volta aí um pouquinho. Desculpa. Só fazendo um destaque, né, que eu acabei esquecendo de falar. Quando a norma fala em pessoal interno ou externo, né? Essa é uma questão que é muito importante porque existe muitas vezes uma dúvida entre o que é pessoal externo e o que é serviço subcontratado, né? Terceiro, né? Quando a norma fala em pessoal externo, é aquele pessoal que, apesar de não ser do próprio laboratório, mas ele atua conforme as regras do laboratório, conforme os requisitos no sistema de gestão do próprio laboratório. Por exemplo, um pessoal externo, um exemplo clássico que a gente pode dizer, o serviço, pessoas que executam auditoria interna no laboratório para atender os requisitos da norma, né? Então, essas pessoas elas podem ser pessoal externo que atua conforme. Consultorias contratadas para o laboratório, para a área técnica, bolsistas que estão desenvolvendo atividades para desenvolver um novo método, enfim, pessoas profissionais para desenvolver um novo método, para resolver um problema, que pode ser pontual ali, são pessoas externas, não necessariamente são pessoas contratadas do próprio laboratório, porém, quando elas estão prestando esses serviços para o laboratório, elas têm que estar executando suas atividades conforme o sistema de qualidade, né? Sob o guarda-chuva ao sistema de qualidade. É diferente quando a gente contrata um serviço subcontratado de uma outra empresa, por exemplo, se eu quero subcontratar uma etapa ou uma parte, uma fração de um dia de análise, certo? Por exemplo, se eu quero subcontratar uma amostragem para um tipo de análise específica a qual eu vou fazer, se eu quero subcontratar uma parte do escopo da atividade que estou executando, aí eu contrato um outro laboratório, por exemplo, para prestar esse serviço. Nesse caso, o laboratório continua sendo responsável pelas atividades, né, que estão sendo prestadas, porém, todas as atividades que é executada não é mais executada conforme os requisitos do laboratório, e sim daquela empresa que foi contratada. Beleza? Então, essa é só essa diferenciação aí. Passe para o próximo, por favor. Ainda falando sobre recursos, né? Instalações e condições ambientais, né? Que é aí que entra as normas, né? Que Rosiane falou, né? Que está sendo
revisada na norma da BNT, e ela dá uma série de requisitos e critérios para o projeto de um laboratório, né, para controle de qualidade da água, análise de controle de qualidade da água, né? E o que é importante? Que o laboratório tem que monitorar, controlar e registrar as condições ambientais, né? Tem que ter instalações adequadas, né, para garantir que os resultados, que as atividades sejam realizadas de forma competente, que os resultados sejam válidos, certo? A partir daí é importante o controle de acesso e o uso das áreas, prevenir a contaminação, interferências e influências adversas, separação entre áreas incompatíveis, né? E aí eu entro mais uma vez, né? Vamos pensar nessas questões num laboratório que está dentro desse tratamento em que existe uma interação direta com a área operacional. Como que a gente controla o acesso e o uso dessas áreas? Como prevenir possíveis pontos de contaminação, por exemplo, numa área que executa alguma atividade microbiológica? Quais são os critérios que têm que ser utilizados, né? E aí eu coloquei, né, por exemplo, um laboratório ele pode ter, do simples ao complexo, uma área para a parte de microbiologia ou hidrobiologia, uma parte para cromatografia, espectrometria, uma parte que cuida de limpeza e esterilização de material, uma parte para receber as amostras, uma parte que é uma sala de pesagem, amostragem, uma parte de análise de fisicoquímica. Como que todas essas áreas se interagem entre si, o que é incompatível, onde eu preciso ter um controle de acesso mais restrito, onde eu preciso ter uma preocupação maior com segurança. Então, para isso, até citei mais uma vez as duas normas aí, né? Tanto a norma que a Rosane falou, né, de laboratório, como também a norma de biossegurança e bioproteção, que no momento só tem publicação para nível NB1, né? Mas tão importante, né? E mais importante, não, tão importante quanto as instalações, é o controle das condições ambientais. Por exemplo, controlar a temperatura, por muitas vezes, o parâmetro de temperatura, onde é realizada a análise, ele é um parâmetro importante, inclusive porque a temperatura ela vai entrar ali no cálculo do resultado final, para algum tipo de compensação, de correção, devido à temperatura, né? Inclusive na incerteza de medição, por exemplo, né? Então, o controle das condições ambientais, temperatura, pressão, umidade, são clássicos aí, mas eu falo mais outras coisas, condições ambientais, tipo assim, iluminação adequada, né? As normas falam sobre isso. Qual é a iluminação adequada para a execução daquele análise, né? Se aquele reagente ele pode ficar exposto àquela iluminação, àquela qualidade ou não, enfim, uma série de condições que devem ser verificadas para garantir que os resultados sejam válidos, certo? Então, o controle das condições ambientais, ele é muito importante, desde aqueles que têm influência direta, né, no resultado da medição, e aí o exemplo da temperatura, em que ele entra direto no cálculo, por exemplo, em algumas questões, né, até controle de condições que vão garantir um ambiente adequado para que a análise seja executada de forma adequada. Próximo, por favor. Aí, equipamentos de rastreabilidade meteorológica, né? Uma coisa que é importante, que mudou nessa norma, é o laboratório deve ter acesso a equipamentos e insumos. Quando a gente fala em equipamentos, não vamos falar de forma geral, né? Equipamentos, reagentes, materiais de referência, insumos de forma geral para executar as atividades, né, de laboratório de forma competente, certo? E também deve ter procedimentos para o correto manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção dos equipamentos para evitar a contaminação e deterioração desses equipamentos, né? Esses equipamentos eles têm que ser, não é qualquer equipamento, né? Você tem que ter uma exatidão, certeza de medição requerida, então tem que o desempenho do equipamento tem que garantir que eu consiga chegar numa qualidade de medição mínima, as quais eu vou definir, né, isso conforme os requisitos que eu quero atender. E aí por isso eu coloquei esse exemplozinho, que é uma coisa que a gente vê também como uma grande dificuldade, que é a questão da utilização da regra de decisão, né, quando a gente vai apresentar nossos resultados, né, quando a gente vai fazer dar um laudo de conformidade, por exemplo, vamos falar assim, né.
E aí aquela coisa, qual é a qualidade de medição que eu desejo ter, né? Qual é o nível de incerteza requerido, né? O que é que eu posso obter com os recursos que eu tenho disponíveis, né? Então, essa que é a avaliação que tem que ser feita, mais uma vez, lá naquelas etapas iniciais, né? O que é que eu preciso? Eu preciso de uma qualidade de medição muito grande, eu preciso gastar dinheiro. Quais são, por exemplo, parâmetros de quais normas tem parâmetros que são bastante altos, assim, em relação às técnicas que a gente tem, né? Alguns elementos que são, na análise um pouquinho, que são analisados que, sim, o VMP da portaria é muito alto, certo? E aí é a questão, né? Eu preciso ter uma técnica, né? Um método de medição, uma técnica, uma técnica instrumental que me dê uma incerteza muito baixa, um nível de sensibilidade também muito baixo para analisar aquele parâmetro. Enfim, eu tenho que avaliar isso, né? E justamente porque na hora da tomada de decisão eu vou considerar a incerteza de medição, não vou considerar a incerteza de medição, né? Para decidir se aquela parâmetro está dentro ou não do requisito, né? Se está conforme ou não conforme. Então aí a gente fala de que qual o nível de risco que eu quero aceitar, né? Por exemplo, aí tem um exemplo na figurazinha aí, né? Um valor de uma medição realizada, né? Encontrou no resultado, o primeiro que está ali na faixa verde, né? Na parte verdezinha aí, ele está, tanto o valor como a incerteza de medição está dentro da zona de conformidade, né? Está abaixo do limite da conformidade. Então, esse a gente consegue garantir, né? Dentro do nível de confiança que foi feito aquele resultado, não sei se está falando de estatística, que aquele resultado é um resultado válido que está conforme ao requisito, né? Já a segunda figurinha aí, a segunda e terceira, nós temos o que a gente chama, né? O risco do falso positivo e o risco da falsa conformidade, né? E o risco do falso negativo. A primeira, pelo resultado encontrado, ele está conforme, porém, existe quando a gente vai para um intervalo de medição, a gente vê que o intervalo de medição, né, com todo o intervalo de confiança utilizado, ele tem uma parte desse intervalo de medição que ele está fora do limite da conformidade, né? Então, existe uma zona de dúvida aí, né? Se essa amostra ela estaria conforme ou não. Então, existe um risco de a gente aceitar um valor como conforme, estando não conforme. Já o segundo caso, existe um risco de a gente considerar um valor não conforme, quando na verdade ele poderia estar conforme, né? Essa limitação, ela vai ser decididamente definida pela qualidade de medição que eu tenho. Quais são os recursos, os equipamentos que eu tenho. Então, o meu método, né? Equipamento, pessoal, tudo isso vai me gerar uma qualidade de medição, uma necessidade de medição, que seria a capacidade de medição do laboratório. Então, essa capacidade de medição ela tem que estar adequada ao resultado que eu quero prestar, certo? E aí, mais uma vez, a norma deixa bem claro qual risco vai ser assumido para aceitar ou não o resultado. Isso é a definição do laboratório, certo? Inclusive, tem laboratórios que como regra de decisão, utilizam definem a regra que não vão utilizar a incerteza, por exemplo, para avaliar os resultados, certo? É possível, apesar de eu achar incoerente, mas é possível ter essa regra. Próximo, por favor. Rastreabilidade meteorológica, também fala sobre a rastreabilidade meteorológica, né? A norma ela existe que os equipamentos sejam calibrados conforme o programa estabelecido. Então, o laboratório tem que ter um programa de calibração estabelecido para todo equipamento com a exatidão ou a incerteza afetar a validade dos resultados, ou então para estabelecer e manter a rastreabilidade meteorológica dos resultados. Ou seja, a gente tem que ter um programa de calibração para os equipamentos, toda vez que aquele equipamento, a exatidão, antes do equipamento afetar a validade dos resultados, certo? Ou então para estabelecer a rastreabilidade meteorológica dos resultados, ou as duas coisas, certo? E aí, o que seria a rastreabilidade meteorológica, né? Eu botei essa piramidezinha clássica aí, que acho que muita gente vai conhecer, que é justamente a hierarquia do sistema meteorológico, né? A gente tem as unidades do SI, e aí tem a questão da disseminação da rastreabilidade, os padrões internacionais
certo? Os padrões nacionais dos institutos de metrologia, no caso, né, o INMET, por exemplo, é um guardião de uma série de padrões, né? Os padrões de calibração e ensaio, né, são utilizados nos laboratórios, né, de calibração e ensaio, que no caso aí, estamos falando dos laboratórios de ensaio, né, são padrões de referência dos laboratórios que são utilizados. E os laboratórios de chão de fábrica, né, são aqueles que se utilizam dos serviços dos laboratórios de calibração e de ensaio, certo? E abaixo disso eu tenho o método de medição, né, e o instrumento de medição, e mais do que isso também, né, a pessoa, que eu não botei, o pessoal capacitado, né? Porque para a gente ter a cadeia de rastreabilidade, a gente tem que ter padrão rastreável, tem que ter um método de medição adequado e tem que ter uma pessoa competente para executar aquele método, certo? Então são esses três pilares importantes da rastreabilidade. Não só ter um padrão, não basta ter um equipamento calibrado para garantir a rastreabilidade na minha medição. Você precisa ter um equipamento calibrado sendo utilizado num método adequado, né? Tanto ao resultado que eu quero ter, como também ao equipamento. E tem que ter pessoa competente para executar aquele método, para utilizar aquele equipamento de forma adequada. Aí eu consigo, assim, transferir a rastreabilidade, né? Que é o que a gente chama de, no final das contas, a gente vai propagar a estrela de medição. A gente vai calcular a estrela de medição, considerando toda essa rastreabilidade dos padrões, considerando as limitações do método e do instrumental que eu tenho e considerando também as competências, né, e a proficiência, digamos assim, do pessoal, beleza? A partir daí a gente vai chegar na incerteza de medição do método que a gente está utilizando, que no final, naquelas planilhas de certeza, aparece lá no resultado, mais ou menos um valor de incerteza, né? Mais uma vez, a CGEC, ela tem uma norma, né, a NIC 30, que ela é uma norma de rastreabilidade meteorológica na acreditação da organização da comunidade, de BPL, princípio BPL, certo? Então ela define quais são os requisitos. Aqui já é uma norma, não é um documento apresentativo, certo? Próximo, por favor. Quando a gente fala de processos, agora sai um pouco de recursos, a norma também fala sobre processos, que é o item 7. A gente saiu do item 6, agora entrou no item 7. Aí eu botei esse desenhozinho, que é um esquema da própria norma, né? Onde, basicamente, quais são os processos, né? Eles separarem em todo o processo, na cadeia em que a amostra, né? O item de ensaio, ele chega no laboratório, ele é coletado, ele chega no laboratório, é preparado, é realizado o ensaio e a liberação do resultado final, no caso, não é isso? Também, como também a gente vai falar sobre toda a parte que está envolvida nisso, né, que é a parte de análise crítica dos pedidos e propostas de contrato, ou seja, eu tenho que garantir que o quê? Na análise crítica de pedidos, do pedido, eu tenho que garantir que tem que estar bem claro entre o laboratório e o seu cliente final o que é que ele deseja, qual é o objetivo, né? Eu preciso de uma análise de água para ver se ela está dentro do padrão de potabilidade completo. Eu consigo fazer todo o padrão de potabilidade? Não. Eu consigo fazer esse escopo aqui, o meu escopo é esse. Ó. Eu consigo te entregar esse resultado conforme essas condições para verificar esses requisitos. Não consigo entregar X, X e Y. Tem que ser bem claro na análise crítica dos pedidos, certo? A partir daí, tendo bem claro com o cliente o que é que eu vou fazer, que tipo de ensaio, o que é que ele precisa, eu vou selecionar, vou verificar, fazer a verificação se eu tenho métodos adequados para aquilo, certo? Métodos adequados, métodos validados para executar aquelas análises, ok? Beleza. Quais são os ferramentas, os mecanismos de garantia e validade dos resultados? Né? Para tudo isso, todos os requisitos da norma, ela define uma série de critérios que é apontado aí, né? Em 7.1, 7.2, 7.7. Eu não vou falar aqui, não vai passar, dar um pouco de nome, de um objetivo, né? É meio que falar um pouco sobre isso, né? Qual a instituto de medição que meu laboratório consegue atingir para aquele tipo de análise referida e, ao final, relatar os resultados conforme também os requisitos estabelecidos. Como que aquele relatório é fornecido, né? Quais as informações mínimas que aquele relatório tem que conter, certo? Basicamente, são esses processos que estão envolvidos aí na norma, né? E aí, com uma série de requisitos, eu vou falar sobre alguns aqui, pode passar o próximo. Validação de métodos, né? O laboratório deve validar os métodos não normalizados,
métodos desenvolvidos pelo laboratório e métodos normalizados utilizados fora do seu escopo pretendido ou modificados de outra forma. A validação deve ser tão abrangente quanto for necessária para as necessidades de uma determinada aplicação ou campo de aplicação. E aí a CEGEP ela tem um documento administrativo que fala sobre validação de métodos analíticos. E aqui é aquilo que eu falei lá no início, né? A validação do método ela vai ser mais simples ou mais complexa a depender do tipo de método de referência que eu utilizei. Se eu estou utilizando um método que já é referenciado, que já existe na literatura, que já é bem conhecido, eu vou fazer a validação desse método para as condições do meu laboratório, para ver se eu consigo reproduzir aqueles resultados conforme é estabelecidos no método, com as condições de linearidade, de qualidade de medição, de certeza, de exatidão, enfim, né? Então a validação ela vai me dar essas informações. Para as condições do meu laboratório, isso é importante, né? A validação ela deve ser feita mesmo para um método que já é estabelecido, porque eu tenho que avaliar como que aquele método ele é reproduzido nas condições do meu laboratório, ou seja, com os meus equipamentos, as minhas condições ambientais, as minhas instalações e com o meu pessoal. Porém, quando tem métodos não normalizados, ou seja, que não está escrito, métodos desenvolvidos pelo laboratório, um desvio de método, essa validação ela começa a ficar um pouco mais robusta. Eu tenho que ter ferramentas, meios para provar que aquele método mesmo que ele não sendo um método normalizado, ou seja, ou é um método normalizado com uma pequena diferenciação que eu tenho no laboratório, eu consigo ainda, continuo tendo resultados válidos e confiáveis, certo? Então, para isso é importante a validação do método. Próximo, por favor. Falar um pouco sobre a amostragem, aqui é uma parte importante, né, como eu falei, né, que o método de amostragem deve descrever a seleção da amostra, o plano de amostragem, preparação e tratamento. E a amostragem, a gente volta para a questão da portaria de portabilidade que define os requisitos mínimos de amostragem, né, e aí, mais uma vez, não adianta eu ter o melhor método de medição, receber a amostra no laboratório, eu tenho um técnico competente, eu tenho um procedimento adequado, meu equipamento é um equipamento de alta qualidade, assim, ele consegue dar resultados confiáveis, mas de tudo isso pouco importa se a minha amostragem ela não for não for adequado, né, para representar o universo lá do ensaio, né? Isso então, onde ela foi coletada. No caso da porta de portabilidade, ela define quais são os critérios mínimos, tanto quantitativos, né, para uma amostragem mínima, no caso do sistema de distribuição, né, para garantir o controle da qualidade da água, como também define quais são os parâmetros que tem que utilizar para escolher os pontos, né, de onde essas amostragens serão realizadas. Então, as regras para definir como que vai ser feita, como que vai ser montado o meu plano de amostragem, elas estão na portaria. Porém, mais do que isso, a gente precisa ter quais são as condições técnicas, que tipo de amostra eu tenho que fazer, eu posso coletar uma amostra para executar quais ensaios, tipo assim, existem ensaios